Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje, olha, a gente tem uma análise que parece coisa de filme, sabe? Um thriller de engenharia, mas é real. Aconteceu bem ali, no meio de Nova York. Vamos falar do Citigroup Center, que hoje o pessoal conhece como 601 Lexington Avenue. Imagina só, anos 70, Nova York naquela efervescência toda, e aí surge um projeto assim super ambicioso. Um arranha-céu, 59 andares, quase 280 metros de altura, destinado a ser um ícone ali na Avenida Lexington. Mas o mais doido mesmo é que iria ser construído literalmente em cima de uma igreja histórica, a Igreja Luterana de São Pedro. Ela não quis sair de lá, não vendeu o terreno, então fizeram o prédio por cima. Uma coisa de louco, né? Um símbolo de modernidade. Essa engenharia super inovadora tinha um problema sério escondido, uma vulnerabilidade crítica. Basicamente, uma falha nos cálculos de resistência ao vento. Eles não consideraram direito um tipo específico de força do vento. E, para piorar, essa falha foi combinada com uma mudança feita na obra, sabe? Para cortar custos. Trocaram umas juntas que deveriam ser soldadas por juntas aparafusadas ou rebitadas. E isso deixou tudo muito mais perigoso. Eita, e qual foi o resultado disso? Quer dizer, na prática, o que essa combinação significava? Olha, o resultado era bem alarmante. Depois descobriram que esse gigante todo de aço e vidro talvez não aguentasse ventos de pouco mais de 110 km por hora. 110? Parece bastante, mas para Nova York? Pois é, para uma cidade que tem suas tempestades, não é um vento tão absurdo assim. Acontece. Então, basicamente, um dos prédios mais modernos da cidade era, tipo, uma bomba-relógio estrutural, bem ali em cima de quarteirões cheios de gente. Caramba, a pergunta é como um perigo desse tamanho não foi percebido antes? E o que aconteceu quando descobriram a verdade? Sim. Né? Como que resolveram isso? Para a gente entender onde o problema começou, tem que voltar para o projeto, para o design inicial. A tal da igreja de São Pedro bateu o pé, né? O terreno é nosso, daqui não saímos. A solução dos arquitetos foi essa: construir o prédio acima da igreja, apoiar tudo em pilares gigantes, mas sem invadir o espaço da igreja lá embaixo. Isso. E essa condição forçou o engenheiro estrutural, o William Le Mesurier, que era um cara brilhante, diga-se de passagem, a pensar numa solução totalmente fora da caixa. Em vez de colocar os pilares nos cantos do prédio, como é o normal, né? Ele colocou 4 colunas enormes bem no meio de cada lado do prédio. No meio. Sim, no centro de cada face. Isso deixava os cantos do prédio meio que flutuando, suspensos. Visualmente, era incrível, super diferente, mas claro, isso trazia desafios enormes para a estrutura, principalmente por causa do vento. Eu imagino. Suspender os cantos de um prédio desse tamanho parece que desafia a lógica, né? Como ele lidou com isso? Com o vento batendo ali? Então, Le Mesurier sabia que essa configuração deixaria o prédio mais sujeito a balançar com o vento. Para controlar isso, ele usou uma tecnologia que era super nova para arranha-céus na época, um amortecedor de massa sintonizado. O quê? Amortecedor de massa. Isso. Pensa num bloco gigante de concreto, tipo umas 400 toneladas, lá no topo do prédio. Esse bloco se movia hidraulicamente na direção contrária ao balanço do prédio. Funcionava como um contrapeso, sabe? Para diminuir a oscilação, manter a estabilidade e, claro, o conforto de quem estava lá dentro. Uau! Tecnologia de ponta mesmo, bem avançado para a época. Parecia que estava tudo resolvido, né? Uma prova do poder da engenharia. Mas aí a história deu uma virada. Exatamente. Aí que entra uma figura inesperada. Em 1978, aparece Diane Hartley. Na época, ela era só uma estudante de engenharia civil, terminando o curso. E adivinha qual era o tema do trabalho de conclusão dela? Deixa eu ver. O Citigroup Center. Bingo! Justamente a análise estrutural do Citigroup Center, que tinha acabado de ser construído. Ela estava usando o projeto como um estudo de caso para o TCC dela. E aí? O que uma estudante percebeu que toda uma equipe de engenheiros experientes deixou passar. Parece roteiro de filme mesmo. Pois é. A Hartley começou a fuçar nos cálculos de vento.
E ela notou que os cálculos originais se concentravam muito nos ventos que batiam de frente no prédio, sabe? Perpendicularmente às faces largas. Mas ela ficou pensando, ué, e o vento que pega o prédio na diagonal, nos cantos? O tal do vento de quarto ou vento oblíquo? Ela teve uma intuição, sabe? Sentiu que esse tipo de vento podia causar um estresse diferente, talvez maior, nas conexões da estrutura. Principalmente naquelas colunas centrais, que não eram comuns. Que sacada! Uma intuição fundamental. E ela fez alguma coisa com isso? Ou ficou só no trabalho da faculdade? Olha, a história que mais contam é que, de algum jeito, talvez por um professor, ou um contato lá no escritório do Le Mesurier, essa dúvida dela acabou chegando no próprio engenheiro-chefe. Dizem que no começo o Le Mesurier deu uma olhada nos cálculos dele e ficou tranquilo, afinal eles seguiam as normas de construção de Nova York da época que não pediam essa análise específica de vento diagonal. Só que a pergunta da estudante ficou martelando na cabeça dele. Alguma coisa o incomodou. Aí ele decidiu, por conta própria mesmo, investigar mais a fundo, analisar esses ventos diagonais. E quando ele refez as contas considerando isso, qual foi o resultado? Foi bom, foi devastador. Le Mesurier descobriu que a estudante, a Hartley, estava certíssima. O vento diagonal aumentava a carga nas conexões da estrutura em uns 40%. 40% já é muita coisa, né? Muita coisa. Isso por si só já era bem preocupante. Mas a coisa ficou muito, muito mais perigosa quando ele lembrou daquela alteração feita na obra. Ah, a troca das juntas soldadas por parafusadas. Aquela para economizar. Explica melhor por que essa troca foi tão crítica nesse caso. Então, as juntas soldadas criam uma conexão única, sabe? Mais forte, mais rígida. Elas aguentam melhor diferentes tipos de força, como torção e tensão combinadas, que é o que o vento diagonal causa. Já as juntas aparafusadas, elas são eficientes para certos tipos de carga, e mais baratas, né? Mas elas oferecem bem menos resistência e rigidez para essas forças complexas, justo nos pontos que a nova análise mostrou que eram críticos. Então a combinação foi fatal. O erro no cálculo original, de não pensar direito no vento diagonal, junto com a menor resistência das juntas por causa da troca, pelos parafusos, criou uma vulnerabilidade extrema. Então quer dizer que o prédio corria risco real de cair. De verdade. Sim, os novos cálculos do Le Mesurier mostraram isso. Um vento de mais ou menos 113 km por hora, vindo na diagonal certa, podia arrebentar as juntas aparafusadas mais críticas. E aí entra um conceito perigoso: falha em cascata. Se uma junta falhasse, a carga ia toda para as juntas vizinhas, que também não iam aguentar. Tipo um efeito dominó. Exatamente. Um efeito dominó que levaria ao colapso total da estrutura. E ficava pior ainda se o tal amortecedor de massa falhasse. Imagina, falta luz bem na hora da tempestade, o que não é impossível, né? Sem o amortecedor funcionando, o prédio podia cair com ventos ainda mais fracos. Algo que, estatisticamente, podia acontecer em Nova York, em média, a cada 16 anos. Meu Deus do céu. Eu tô tentando imaginar o choque do Le Mesurier. O peso nos ombros dele ao perceber isso. Ele projetou um ícone, um marco, que na verdade era uma ameaça gigantesca. Podia tentar esconder, torcer para nunca vir uma tempestade daquelas. Ou ele ia assumir a responsabilidade, arriscar a reputação, a carreira, enfrentar custos gigantes para o cliente, o Citicorp. É nessas horas que a gente vê o caráter de um profissional, né? O que ele fez. Le Mesurier tomou a atitude correta, a mais corajosa e ética. Ele procurou os advogados da firma dele e logo depois os chefões do Citicorp. Explicou tudo com total transparência, mostrou os cálculos, a análise do risco e já apresentou um plano para consertar o problema. Olha, isso é uma lição enorme sobre responsabilidade profissional, né? A segurança das pessoas tem que vir sempre em primeiro lugar. E o Citicorp, como eles reagiram a essa notícia bomba? Compreensivelmente, o choque foi grande no início. Mas a liderança do Citicorp também agiu com muita responsabilidade. Eles confiaram na análise do Le Mesurier e aprovaram o plano de reparo emergencial. E concordaram que tinha que ser feito em sigilo absoluto,
para evitar pânico na cidade. Imagina se vaza uma notícia. Prédio modernão de Anuai pode cair a qualquer hora. Seria o caos. Uma operação secreta para consertar um arranha-céu no meio de Manhattan. Como fizeram isso? Parece impossível. Foi uma façanha mesmo de logística e engenharia. Durante 3 meses, no verão de 1978, pensa, verão em Nova York, tudo funcionando enquanto o pessoal trabalhava nos escritórios de dia normal. À noite, equipe de soldadores entravam em ação. Trabalhavam sem parar, das 8 da noite às 5 da manhã. O plano era reforçar todas as 200 juntas aparafusadas que eram críticas. Eles tinham que tirar painéis corta-fogo, limpar tudo e aí soldar placas de aço bem grossas, de uns 5 centímetros, em cima de cada junta. E tudo isso, assim, no maior silêncio possível, sem ninguém desconfiar. Era um trabalho pesado, sob pressão constante. Pessoal, se vocês estão curtindo essa história incrível de engenharia, ética, quase tragédia, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises aprofundadas. Voltando para a operação secreta, então. Além dos soldadores virando à noite, que outras medidas eles tomaram? Porque tinha a questão da temporada de furacões chegando, né? O tempo estava correndo. Exato. Esse era o maior medo. Enquanto os reparos aconteciam, o Le Mesurier trabalhou junto com a prefeitura, com a Cruz Vermelha, para criar um plano de evacuação de emergência, para 10 quarteirões em volta do prédio. Tinha uns 200 socorristas de prontidão sem nem saberem direito o motivo exato, e um sistema super ligado no clima, monitorando tudo conectado direto no escritório do Le Mesurier. Se a previsão mostrasse ventos perigosos chegando perto, a ordem para evacuar ia ser dada na hora. Felizmente, nunca precisou. Ufa! Foi uma corrida contra o relógio, literalmente. Eles conseguiram terminar a tempo, antes que o pior acontecesse. Foi por muito pouco. Em setembro de 78, com os reparos já na reta final, formou-se o furacão Ela, no Atlântico. E ele começou a vir para a costa leste, com Nova York bem na rota possível. Nossa Senhora! A tensão deve ter ido a 1000. Imagina. Dizem que o Le Mesurier e a equipe mal dormiam, monitorando o furacão de um lado, o avanço da soldagem do outro, mas felizmente o Ela desviou para o mar no último minuto. Poupou a cidade. E pouco tempo depois, os reparos terminaram. O prédio estava finalmente seguro de verdade. E o segredo? Como conseguiram manter isso tudo quieto? Ninguém desconfiou de nada? Obra noturna num prédio daquele tamanho? É surpreendente, né? Mas sim, o segredo foi mantido. Por quase 20 anos. Só um grupo muito pequeno de pessoas sabia da história toda. Engenheiros, executivos do Citicorp, gente da prefeitura e os trabalhadores que fizeram o reforço, claro. Foi um pacto de silêncio impressionante. Acho que motivado pelo medo do pânico, das consequências legais, financeiras. E como essa história veio parar na mídia, então, depois de tanto tempo? Foi em 1995. Um jornalista chamado Joe Morgenstern, escrevendo para a revista The New Yorker, publicou um artigo super detalhado. O título era algo como A Crise do Prédio de 59 Andares. Ele tinha ouvido uns boatos, sabe? Aí foi atrás, investigou, entrevistou o próprio Le Mesurier e outras pessoas. Foi só aí que o mundo ficou sabendo da quase tragédia e da operação secreta que salvou o prédio. E a Diane Hardler, a estudante que começou tudo isso com a pergunta dela. Qual foi a reação dela quando descobriu o tamanho do impacto do trabalho dela? Imagina o susto dela. Quando o artigo saiu, a Hartley já era uma engenheira formada, trabalhando na área. Ela até sabia que a pergunta dela tinha gerado alguma discussão na época, mas ela não fazia ideia da dimensão da crise que ela ajudou a descobrir, nem da operação de reparo que aconteceu depois. Foi um choque para ela perceber que a curiosidade dela lá na faculdade, o pensamento crítico dela, tinha sido o estopim para salvar um arranha-céu e, quem sabe, milhares de vidas. É uma prova do poder de questionar, né? Mesmo que parece certo. Que história. Que reviravolta. Vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave dessa nossa análise. Tivemos um projeto arquitetônico super inovador, icônico, lá em Nova York, o Citigroup Center, só que ele escondia uma falha estrutural muito grave. Era uma combinação de um erro de cálculo que passou batido com uma mudança na construção para economizar dinheiro. Isso.
E a chave para evitar um desastre que poderia ter sido gigantesco foi, primeiro, a inteligência e a perspicácia de uma estudante de engenharia, a Diane Hartley, que olhou para os cálculos de vento e falou: ué, tem algo estranho aqui. E, tão importante quanto, foi a postura ética, a humildade e a coragem do engenheiro responsável, William Lemessier. Ele não só admitiu o erro, como agiu rápido, liderou uma operação super complexa, secreta, para reforçar tudo. E essa ação evitou o colapso do prédio. O caso do Citigroup Center virou um exemplo clássico nos cursos de engenharia, de ética profissional. Mostra como é vital ter revisão, ter pensamento crítico sempre, mesmo em projetos gigantescos. E talvez o mais importante, mostra a importância da coragem, da integridade de admitir um erro e corrigir. Não importa o quanto isso custe para a reputação ou para o bolso. O prédio, hoje 601 Lexington Avenue, está lá, firme, um lembrete silencioso dessa história toda. E isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão final para quem está nos ouvindo. E você? O que acha de ter a coragem de questionar um especialista se percebesse algo errado em um projeto tão grandioso, mesmo não sendo o cara? Teria essa coragem, como a Diane Hartley teve? Dê sua opinião nos comentários. A gente adoraria saber o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado pela atenção em mais esta análise aqui no canal do Apressado. Até a próxima.